Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui mais uma vez, começando mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Esse é um programa criado, feito, produzido especialmente para os meus filhos, a minha primogênita Gabriela Dodani, a minha primogênita, né, a Gabriela Dodani, como eu falei, ao Gabriel Kalev, que é o meu primeiro filho homem, a Ariela Hesed, que é a minha caçula, e a todos quantos filhos virão. Estamos aí na expectativa da chegada de um novo bebê, né? Mais um menino que venha com saúde. Em breve a gente vai estar então revelando o nome dele. Bem, esse é um programa, como eu falei para você, feito especialmente para a nossa família, para meus filhos. É um programa que tem como objetivo falar sobre a Parashá HaShavua, a Parashá da semana, ok? E a porção semanal da Torá. Não é um programa proselitista, mas qualquer pessoa que queira compartilhar, qualquer pessoa que queira assistir e queira estudar junto com a gente vai se sentir muito feliz, porque dessa maneira estaremos trabalhando, contribuindo para que o conhecimento da Torá se propague e que o conhecimento do Eterno encha toda a terra e que futuramente na era messiânica a redenção a gente possa trabalhar para que a redenção se aproxime cada vez mais, ok? Quando o Pirkei Avot diz aproximar as pessoas da paz, procurar a paz, aproximar as pessoas da Torá, é esse o nosso objetivo. Não é proselitista, mas qualquer pessoa que assim queira assistir e se beneficiar, fique à vontade. Então é isso daí. Bem, gente, a gente vai estar falando hoje sobre a Parashat Vayetze, que vai contar um pouco sobre a história, um pouco mais sobre a história do terceiro patriarca Yaakov, né, o Jacó, e falando um pouco mais sobre a sua trajetória, a sua saída, né, de Eretz Israel para a diáspora. A gente tem como base de estudo o Humash Gutnik, né, e aqui, num dos ensinamentos que o Humash traz para a gente logo na introdução, baseado então aqui no Simchat Shabbat, na Parashá Vayetze, no ano 5750, ele vai falando que o que significa a Vayetze. Vayetze, segundo o Humash, diz que tem uma conotação, né? Ela traz uma mensagem de partida, mas quando nós lemos diretamente na Torá, fala que Yaakov saiu, Yaakov deixou, né? Yaakov deixou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas traduções, porque algumas traduções vão dizer que ele saiu, outros que ele apenas deixou, ou que ele foi, né? E aí alguns sábios vão dizer que quando um tzadik ele sai, ele leva com ele a santidade do lugar. Então fala, e ele saiu, quando ele saiu ele trouxe a santidade, tem a ver com ele, né? Outros, mas nesse caso aqui, né, fala que Yaakov deixou. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, mas a princípio o que nos traz a introdução é que ele partiu. Então fala que aqui nesse começo dessa Parashá, fala que ele deixou então a casa, né, do seu pai, a terra de Israel, e no fim depois vem falando que ele vem retornando, ele retorna extremamente rico. Como é que pode, né? O nosso patriarca, ele sai da sua terra natal, da casa do seu pai, novamente, assim como Abraham Avinu fez, e ele sai praticamente numa situação não tão boa financeiramente, e ele volta, né, muito rico, extremamente rico, como a gente vai ver depois, mais lá na frente na Torá, que ele distribui presentes, né, para o seu irmão Esaú, ok? Então ele fala que ele vai, então sai da sua casa, ele vai para um lugar longe da casa do seu pai,
E depois ali fala mais que ele acaba formando uma grande família, né, ou parte da sua família, ele faz lá, os seus 11 filhos, e diz algo muito interessante aqui, que todos os filhos se tornam leais ao caminho, né, de Jacob, não só o caminho de Jacob, como também de Yitzhak e Avraham Avinu. E aqui diz mais o seguinte, que ironicamente, os nossos sábios vão dizer que Avraham e Yitzhak, eles nunca saíram da sua terra diretamente, ou melhor, Yitzhak nunca saiu, né? Mas tanto Avraham como Yitzhak, eles passaram a maior parte das suas vidas em Eretz Israel, na sua terra, ok? Mas mesmo eles passando a maior parte do tempo, Avraham passou a maior parte do tempo, e Yitzhak nunca saiu da sua terra, da terra de Eretz Israel, porque a gente já aprendeu isso em outras parashiot, que ele era uma oferenda perfeita, e como uma oferenda perfeita ele não poderia deixar a terra de Israel, que tinha uma santidade também, não só Yitzhak, como a própria terra. E a gente vem aprendendo aqui que, poxa, mas como é que pode eles que permaneceram a maior parte do seu tempo na terra, eles tiveram, infelizmente, filhos rebeldes, né? Avraham Avinu com Ismael, e depois o nosso patriarca Yitzhak com Esav, né? Que não foram filhos 100% bons aos olhos de Deus. Ok? E fala que Yaakov então alcançou essa totalidade, Yaakov alcançou essa perfeição de ter filhos, e filhos que foram gerados na diáspora, foram gerados fora de Israel. O que isso nos traz de ensinamento? Continuando um pouquinho mais aqui, então fala que Yaakov era um verdadeiro tzadik, uma pessoa naturalmente íntegra, justa, e sendo o fundador do povo judeu, ele também possuía dentro dele vantagens espirituais magníficas, e ele era denominado como Benoni, ok? E também como um Baal Shento, um Baal Teshuvah, perdão, um Baal Teshuvah, ou seja, o Senhor do retorno da Teshuvah, e ele era caracterizado como aquele que luta contra o mal e domina. Olha que interessante isso. Às vezes, eu vou falar de mim, às vezes eu fico preocupado como é que a gente vai criar nossos filhos, como é que a gente vai conduzir a nossa família, sabe, na diáspora, colocando nossos filhos para estudar em colégios que não são colégios judaicos, muitas vezes estudando em escolas e lidando com crianças que não têm a mesma ideologia, a mesma filosofia, a mesma religião. Isso é um pouco perigoso, porque você vai deixar os seus filhos, né, à mercê aí dessas influências negativas do mundo e do mundo contemporâneo. Então a gente fica preocupado, e o meu desejo como pai foi sempre tentar dar uma educação para a Dodani, para o Kalev, para a Ariela, que tivesse uma atmosfera judaica. E a gente fica às vezes preocupado, e existe às vezes um paradoxo muito grande com relação a essa questão. A gente vê, infelizmente, muitas crianças, muitas pessoas que nasceram no berço judaico, nasceram dentro de uma família tradicional judaica, e muitas vezes tiveram toda a educação desde criança. E o que acontece com essas pessoas, com essas crianças? Depois que se tornam adultas, elas acabam abandonando aquilo que é tão precioso, que é a vida judaica. Por outro lado, a gente vê pessoas que nasceram dentro de uma atmosfera não tão religiosa assim, como o meu caso, cresceram no meio não tão judeu, não tão judaicos assim, e lutaram com força para viverem o judaísmo. Então como é que pode isso acontecer? Às vezes você nasce dentro de um ambiente religioso e quer sair desse ambiente religioso. Você quer deixar-se influenciar, viver as novas experiências não judaicas. E quanto a algumas pessoas que nasceram bombardeadas rodeados por uma atmosfera idólatra, laica, e você luta para você viver o judaísmo. Como é que pode? Como é que existe isso? E aqui a gente vê justamente
que alguns dos filhos, Ismael, do próprio Esav, nasceram dentro de uma atmosfera, estavam do lado do pai Avraham e acabaram sendo encaminhados por um lado não tão religioso, não tão judaico, não tão religioso, e por outro lado você vê os filhos de Yaakov, e o próprio Yaakov vivendo numa atmosfera do lado de Lavan, né, o que era mau, que era idólatra, e no entanto ele conseguiu se manter puro e lutar e vencer e viver uma vida verdadeiramente judaica. Nós vemos também uma das matriarcas, né, Rivka, que também morava num lugar idólatra, e no entanto não adotou e não herdou nenhuma dessas características idólatras. Nós vemos o próprio Avraham vindo, nosso próprio pai Avraham, que saiu de Ur dos Caldeus numa atmosfera completamente idólatra, dominada por Nimrod, e saiu como o verdadeiro guerreiro da fé, né, o pai da fé. Então, que coisa interessante. E aqui nós vamos aprender, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Porque eu trouxe isso à tona, a minha preocupação de pai, em tentar dar uma educação judaica, e espero que continue isso, né? Por outro lado, eu vejo a minha própria história, que nasci influenciado, bombardeado até hoje, sinto essa guerra constante e luto cada dia para quê? Para manter uma vida religiosa, o que é muito difícil nos dias de hoje. Voltando aqui, a introdução fala que esse elemento era um elemento muito importante da personalidade que estava enraizada dentro do pai Yaakov. Ou seja, ele saiu da atmosfera espiritualmente, né, essa atmosfera espiritualmente falando que era Eretz Israel, uma terra sagrada, santa ao lado do seu pai, e juntou-se com quem? Com quem ele foi morar? Com Lavan, em Haran, né, o Arameu, que fala que era um homem idólatra, um homem mau, um homem que era ganancioso, um homem que era usurpador. Ele foi morar debaixo da tutela desse homem pecador e mau. E fala que Yaakov ali, ele foi forçado, então, portanto, a emergir dentro de um mundo corrupto, né? E um mundo laico, que era completamente difícil, tudo contribuía de forma negativa para que ele vivesse uma vida judaica, uma vida religiosa, segundo os princípios da Torá. E ainda mesmo naquele tempo ali, ele acabou construindo a sua família, tendo filhos em um ambiente completamente inóspito, espiritualmente falando, e ele conseguiu administrar ali seus negócios de maneira honesta, né? E aí fala mais que ele trouxe à tona então as habilidades inatas que ele tinha dentro dele de trabalhador espiritual, do homem que veio guerrear contra as forças impuras do Eretz Hará dele, não só má inclinação, mas aquelas forças maléficas externas. Então ele fala o seguinte, mais aqui a introdução, baseada nesse comentário do Simchat Shabbat, ele fala sobre o seguinte, que os outros patriarcas, eles trabalhavam de que forma? Eles expeliram as forças negativas de dentro deles, eles conseguiam expelir, né, tirar aquilo que era ruim. O pai Avraham, ele conseguiu tirar de dentro dele qualquer pensamento idólatra que existia naquela época. Ele tirou. O próprio Yitzhak, quando nasceu, já nasceu rodeado, né, de uma influência, de uma atmosfera judaica, com a essência do pai e da mãe. Então qualquer influência que vinha também, ele conseguiu tirar qualquer tipo de pensamento negativo, porque ele se autoanulou para viver a vida do pai, a seguir os mesmos caminhos do pai. Então ele completamente se anulou, então ele extirpou, né, aquilo que existia dentro dele, né? Então foi essa luta, expeliram, tiraram de dentro dele essas coisas negativas. Assim como Ismael, fala também que Ismael foi totalmente desassociado de Avraham como seu herdeiro. Porque Ismael não foi considerado herdeiro ou filho diretamente de Avraham, como fala de Agar? Eu já falei isso antes, porque ele tinha as características mais da mãe do que do pai.
e diferente de Yitzhak, que tinha as características da mãe e do pai. E mesmo o que aconteceu com Esav em relação a Yitzhak, Esav também tinha mais características, não digo nem da mãe e do pai, mas ele absorveu tudo aquilo de ruim que existia no mundo laico ao redor dele. Tá bom? E aí vem falando que Yaakov, no entanto, teve a habilidade de lutar. Yaakov lutou bravamente contra o mal externo, porque ele era bom dentro dele mesmo. O tempo que ele viveu lá em Harã com Lavan, no tempo que ele viveu ali, ele combateu o mal externo que tentava corromper a sua vida. Ou seja, a gente sabe que Lavan era um enganador e ele trabalhava para Lavan. Como é que ele poderia administrar algo que já era fraudulento do seu senhor, que naquele caso ali era Lavan? Ele tomava conta do rebanho de Lavan, mas ele conseguiu lutar, ele conseguiu vencer essas influências externas. Muitas vezes a gente fala o seguinte, eu me lembro quando a Dodani falava, poxa, mas como é que eu posso mudar se fazer minha parte se eles é que estão fazendo diferente, pai? Ela falava quando ela tinha alguns problemas na escolinha, eu dizia, filha, às vezes uma colega que te persegue, ela fala algo, poxa, mas não depende de mim, pai, olha, eles estão fazendo. Então, Yaakov, ele conseguiu fazer o que ele conseguiu, vencer essas influências externas, porque onde eu quero chegar, existem determinadas coisas na vida que não dependem da gente, não dependem só da gente, depende de outras pessoas também, mas o pai Yaakov, ele conseguiu de uma maneira especial não se deixar influenciar e mudar essa situação, ok? Tá, me dá um exemplo prático, então, papai. Posso dar um exemplo prático? O exemplo prático que eu vou dar é o seguinte: vamos supor, tem uma pessoa que está gritando com você. Você pode ir lá calar a boca daquela pessoa, botar a mão na boca dela e dizer, não grite mais. Você não pode fazer isso, correto? Mas você pode, mesmo ela gritando, você pode fazer o que? Você pode mudar você mesmo, né? Como? Saindo de perto daquela pessoa ali, né? Levando um copo de água para que ela se acalme, entendeu? Você não pode obrigar ninguém, mas você pode influenciar ela, né? Criar circunstâncias que influenciem ela positivamente, ok? Influenciar de maneira positivamente e não... Uma coisa diferente é você influenciar, outra é você manipular, tá? Então nunca manipular, mas influenciar de maneira positiva. Então Yaakov fala que ele lutou o tempo todo que ele viveu lá e ele conseguiu combater esse mal externo que permeava todo esse ambiente. Então aí e também foi um período em que ele aprendeu como eliminar qualquer mal potencial dentro da sua própria família, ok? Ele conseguiu fazer isso, e assim foi precisamente o ambiente profano, foi dentro desse ambiente profano, completamente difícil, que ele construiu o que? A sua família, uma família perfeita, de filhos leais, porque ele lutou contra o mal à sua volta, lhe ensinou como conquistar, tá? E não expelir o mal potencial dentro dele. Ou seja, ele conseguiu vencer esse ambiente externo que lutava contra ele. Então aqui fica, na realidade, essa mensagem pra gente, tá? De que mensagem é essa? É que além de lutar contra o nosso Eretz Aram, na nossa má inclinação, nós devemos trabalhar para influenciar de maneira positiva. Não, papai, eu quero mais um exemplo prático disso. Por exemplo, se você está num ambiente onde as pessoas estão fazendo lashon hará, estão falando maledicência, você não tem como proibir ninguém chegar lá e tampar a boca dela, como eu falei, mas você pode influenciar de maneira positiva. Como? Cortando a conversa, né? Se alguém chegar para você e falar, você viu como o Reuven, o que foi que ele fez, e etc. Olha que ele estava falando, você já chega e fala, pois é, e você viu o que foi que Natan, poxa, o Natan foi lá e trouxe um bolo hoje, que legal, contar coisas positivas, trocar o assunto quando alguém vem falar sobre, poxa, hoje está chovendo, que dia ruim, né? Eu falei, poxa, mas imagina só, você viu aquela seca que está acontecendo no Nordeste? Ainda bem que a gente tem chuva aqui. Tentar modificar o seu exterior através de ações positivas. Eu vi uma charge essa semana
no Facebook, para encerrar, que um rabino, era o Ariel Golden, se não me engano, ele é da Argentina, alguma coisa assim. Ele colocou uma imagem de duas pessoas sentadas dentro de um ônibus e eles estavam passando por uma encosta, né, por uma montanha. E uma estava sentada do lado da janela, aonde tinha o abismo, né? E outro estava sentado do outro lado do ônibus, aonde estava virado para a parede. E ele colocou lá: tudo na vida depende da posição que você escolhe enxergar o mundo. Ou seja, aquela pessoa que estava do outro lado do abismo, ele conseguia ver uma paisagem maravilhosa, ele se deslumbrava e estava feliz. O outro que escolheu estar sentado do lado oposto, junto às rochas, ele só conseguia ver rocha, e rocha, ele estava triste. Então, tudo depende, muitas vezes, de que posição nós escolhemos estar e de como nós vamos decidir ver a vida. Você vai olhar a chuva como algo bom ou ruim? Você vai ver o sol, hoje está quente, como algo positivo ou algo negativo? Então tudo depende de como a gente vai enxergar os problemas da vida, as circunstâncias, as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Nós podemos enxergar como algo positivo ou como algo negativo, que a gente possa aprender a enxergar sempre de maneira positiva, ok? Terminamos aqui essa introdução e a gente volta no próximo programa falando sobre a primeira, segunda e terceira Aliyah. Shalom Aleichem, Lehitraot. Vamos estudar.